Saudações, angapianos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz do Senhor Jesus? Tranquilidade? Vem comigo porque hoje a situação tá, de se alegrar. Para você, galerinha dos Black Lives Matter, como é que vocês estão? Como é que vocês estão fazendo nesta jornada Faz o L? Vem comigo porque temos uma notícia aqui, deliciosa para nós degustarmos. Sem hipocrisia, vamos trabalhar aqui com o que temos hoje para fazermos nosso coração se alegrar e transbordar de muito amor e alegria. Vem comigo. É o seguinte, para você que não conhece, meu nome é Frank Silva, seja bem-vindos ao canal Incongruentes. Vamos tratar aqui de um tema suculento, posso dizer que é um tema agradável, um tema que gera união, que gera força, um tema que gera alegria, um tema que você, quando coloca na sala, as baratas vão embora, os pernilongos, as muriçocas não entram no ambiente, porque o ambiente começa a ser um ambiente muito acalorado. Então preste atenção, saiu aquela notícia agradável, aquela notícia boa, de que aquele excelentíssimo Barba Branca, aquele homem de cunho político sempre impecável, foi até um país lá no continente africano, e esse país se chama Cabo Verde, e ele foi lá se encontrar com um homem. Olha essa imagem linda que você está vendo aí. Não é de alegrar o coração, não é de não é de trazer assim uma paz no interior quando você vê líderes conversando entre si para melhor te atender. Mas preste atenção, aqui estamos com José Maria Neves. Olha ele, esse moreno elegante com esse terno que parece mais terno de brechó, mas paga cara. E tá lá, o homem, a lenda. Ele tá ali junto com a sua digníssima. A digníssima do lado de lá, é claro, eu não sei o nome dela, mas a digníssima de cá nós já sabemos. O que ele foi fazer lá? Tava dando um rolê, tava dando uma voltinha, resolveu dar uma paradinha, fazer ali uma visita diplomática, porque o homem é outro nível. Mas sem enrolação, o que aconteceu? Você já deve estar sabendo, mas ele deu uma declaração mamilos, uma declaração polêmica, e o que ele estava fazendo ali? Falando e dando aquela demagogia, porque a esquerda trabalha com isso. A esquerda é especialista em trabalhar com demagogia. A esquerda é especialista em trabalhar com narrativa, como diz o nosso Barba Branca de 9 dedos. Vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. E nessa declaração, ele disse algumas palavrinhas que nós vamos ver agora, tá? Mas eu tenho coisas para te dizer aqui. Então vamos ver esse vídeo junto, e depois que nós vermos esse vídeo junto, nós vamos aqui tecer algumas pérolas que nós temos que falar sobre esse homem que é digníssimo. Ele é digno. Preste atenção nesse vídeo comigo. Bora lá. Ó. Agora vai. Primeiro, agradecer ao presidente da Maria Neves a oportunidade de termos essa pequena. Escuta. Isso não é uma visita de chefe de Estado, é uma passagem. Uma passagem, não é visita de chefe de Estado. Estar aqui como chefe de Estado. Ele vai regressar. Para saber uma discussão mais profunda sobre a relação Brasil e Cabo Verde. A verdade é que o Brasil ficou afastado do mundo durante 6 anos. Presta atenção. E da África também ficou afastado há muito tempo. E eu quero recuperar essa relação com o continente africano, porque nós, brasileiros, somos formados pelo povo africano. É aqui que você tem que prestar atenção. Cultura, a nossa cor, o nosso tamanho é resultado da miscigenação miscigenação e europeus. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. Nós achamos que a forma de pagamento que um país como o Brasil pode fazer... Aqui o vídeo acaba e você já vai agora pegar suas 382 mil pedras
e vir pra cima de mim. Vamos tecer um argumento aqui. Quando eu fui para o Twitter ver algumas coisas, porque o Twitter é o lugar do amor. Ali que eles vão conversar civilizadamente, eles vão conversar sobre esses assuntos. E tinha alguém lá, e pessoas que nascem no mau caratismo, que vivem, na verdade eu falo não nascer do ventre, eu falo nascer formado na sociedade. E ele nasceu no mau caratismo, ele justifica pecado por pecado, erro por erro, nunca reconhece o que é errado, colocando como errado. Sempre tem aquele mais, tá entendendo? Aí tava aqui, não sei se foi o Nicolas que colocou, e aí ele colocou esse vídeo, comentou alguns assuntos, vários colocaram esse aqui, dizendo sempre, e eu acho também isso já tecendo crítica à própria direita, vocês nunca suscitam o problema em si, a ofensa em si. Para vocês, o que importa é politicagem. Tudo gera política. O homem dá uma declaração nesse naipe, nesse nível aqui, e aí vem lá a direita dizendo, se fosse Bolsonaro. Vocês só olham essa linha. Vocês não olham a linha de que uma ofensa foi colocada. E se fosse qualquer outra declaração, eles nunca vão pegar o ofendido. Vão sempre pegar a política em si e fazer política em cima daquilo. Então você pode ver que na maioria das vezes, nem na direita nem na esquerda, aquilo que o pastor fala, a esquerda não é detentora do monopólio social. A esquerda não é detentora do monopólio social e a direita não é detentora do monopólio moral. Nem de um lado tem o que eles pregam, nem do outro tem o que eles pregam. Porque o interesse, na verdade, obscuro e oculto é só o interesse próprio. Mas aí, deixa eu te dizer, há uma dificuldade em ser preto, olha pra mim, hétero, preto, cristão, marido de uma só mulher e de direita no Brasil. Eu sou de direita. Por quê? Porque não tem como eu ir para o outro lado, que prega, sim, ali o ódio. Eles são da maior característica de que meu Jesus, porque eu sou cristão, então eu me inspiro nos passos de Cristo. Eles são detentores de algo que Jesus sempre repudiou, que é a hipocrisia, representar ou atuar como algo que não é. E aí, sendo preto, eu tô falando preto da melanina, sabe? Retinto. Tô um pouco desbotado, eu sou um pouco desbotado em algumas partes, mas eu tô falando do estereótipo, porque andar na rua é difícil, tendo essa cara de doido, essa aparência aqui que não é aquela aparência que agrada, que é aquele preto padrão, sabe? Aquele nego doce, não sou eu. E aí eu vejo numa situação como essa, onde ele acabou de dar essa declaração, dizendo que é grato pelos 350 anos de escravidão, que na verdade parece-me que foi 350 e poucos, quase 360, ele diz que é grato por tudo, por esse tempo. Na verdade, ele é grato por esse tempo. O que houve nesse tempo? Houve uma exploração, escuta nesta palavra, uma exploração da mão de obra negra, da mão de obra preta, onde os pretos não eram tidos como seres humanos, mas sim como instrumentos de trabalho. E esses pretos não era só preto pelo estilo, pelo cabelo, porque tem cara que é branco e fala que é preto porque ele coloca um cabelinho trançado, uma roupinha diferente e ele é o preto. Não. Aqui eram os pretos pela cor. Você se diferenciava quando se olhava, seus tração, seu nariz de concha, teu beição, porque eu falo pejorativo porque é assim que é. Porque é assim que eles falavam, beição, o cara beiçudo, nariz de chapota, aquela orelhona, aqueles braços largos, tinha aquele estilo meio brutamontes, que eles nos chamam pejorativamente de gorila. E aí você pega um homem que agradece por isso. Por 350 anos, é tido como um mal-entendido, e alguns outros colocaram como falta de interpretação de nós. Falou que faltou nós interpretarmos direito. Aí o cara, como eu estava dizendo, justificando pecado por pecado, erro por erro, ele vai lá e relembra alguns atos de Jair Messias Bolsonaro, o homem. E aí nós vamos ver mais esse vídeo para você entender, e aí eu vou agora tecer aquele agradecimento à esquerda, porque vocês sempre me dão, na verdade, matéria para estar mais deste lado do que do lado de vocês aí. Olha
esse vídeo comigo. Presidente da Câmara, esse. Opa, fala, presidente. Agora vamos ver. Ele disse que levantaram ele, presidente, do chão na Observa Câmara. o vídeo. Quer te levantar, pô? Aí, presidente. Tu pesa aqui, mais de 7 arroba, né? Você sabe. Presidente, que Deus proteja o senhor sempre. Você já foi processado por isso? Não. Chamei um cara de 8 arrobas que São reservas indígenas no Brasil, né? Onde tem uma reserva indígena, tem uma riqueza embaixo dela. Temos que mudar isso daí. Mas nós não temos, hoje em dia, mais autonomia para mudar isso daí. Entregou-se tanto a nossa nação que chegamos a esse ponto. Mas dá para mudar o nosso país. Isso aqui é só reserva indígena. Está faltando quilombolas, é outra brincadeira. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Então daí você vê. Nessa declaração aqui, Bolsonaro ele tem dois episódios. E num episódio ele tá com o presidente da Câmara ali de uma certa cidade. E ele brinca com o rapaz dizendo que ele estava pesando mais ou menos umas 7 arroba. Usando ali a conta por arroba, não por quilos, né? E aí tem um segundo episódio que ele tá dando, parece-me, uma palestra ali falando sobre terras indígenas e quilombolas. E ele novamente se dirige ao peso, agora sim, mais pejorativamente. No primeiro, num sentido mais brincalhão. No segundo, no sentido mais pejorativo. Quando ele coloca o índio, o quilombola, na verdade, né, um negro, como pesando 7 arrobas também. Observe uma coisa. Nas duas partes, ele tem, claro, a infeliz ação de colocar essa metragem e ligando, consequentemente, a um negro gordo, entenda? E ele usa sempre as duas vezes a mesma metragem, 7 arroba. Então, aí eu coloco para você e para você entender um negócio que é chamado a técnica do boi 777. Gang bro, não. É a técnica de engordar o boi 7 vezes quando ele é pequeno, depois 7 vezes pesar 7 arrobas quando ele tá na recria e pesar 7 arrobas na engorda. Então esse peso de 7 arrobas, que seria mais ou menos 100 e poucos quilos, é o que o Bolsonaro estava se dirigindo à pesagem e não ao negro em si, mesmo que ele foi infeliz na sua colocação. Por que eu digo isso? Porque que dá para dizer isto de Bolsonaro? Preste atenção. Nesta situação que já aconteceu há muito tempo. Porque ele tem várias palavras que ele usa frequentemente que tem duplo sentido para outras pessoas e pode ser usado. Como aquela vez de pintou um clima que ele falou da menininha e todos pensaram que o pintou o clima ali era um clima amoroso e não pintou um clima para como uma oportunidade. Mas nesta situação específica do Barba Branca, o homem descondenado de 9 dedos, não tem como você fazer uma defesa, porque tá o vídeo claro ali. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. Não está subentendido, está totalmente entendido. Ele disse que ele colocou ali uma beneficiária em um tempo sórdido, onde homens e mulheres e crianças de pele preta eram contidos e tidos como mão de obra. Então ele colocou isso como benefício. Então nosso sofrimento serviu para nosso, que eu falo porque eu ainda tenho um resquício, porque eu não sou miscigenado na cor. Eu tenho pais, avós e avós todos da mesma cor. Eu me miscigenei casando com uma mulher branca, mas atrás de mim não tem. Então o que eu herdei foi ali a luta que eles tiveram depois que tiveram abolido. E para você que não sabe, a abolição de escravidão tem aí seus 130 e poucos anos. É recente. Tem muita gente lá do período da escravidão ali, recente,
quase perto que ainda tá vivo. E você ouve um rapaz como esse, dando uma declaração absurda como essa e tem a capacidade de defender, porque para você não importa se é de um lado ou de outro. Bolsonaro, dá para entender, era esteticamente bruto, era o tiozão, mas ele era assim a todo tempo. Agora o demagogo aqui, o descondenado, ele é diferente. Ele expressa o que vem do coração dele, certo? Ele não é um zoeiro despretensioso, entendeu? Que vai falar palavras pejorativas porque ele tem um escrotinho dentro dele. Não, ele vai falar o que sai do coração dele. Para ele, a mão de obra mais barata é a preta mesmo e é a que trouxe benefícios para o Brasil hoje está na situação que está. A carne mais barata do mercado, a carne Então entenda você. Você tem a capacidade de ir lá defender ele só por causa de princípios particulares e você diz que o errado sou eu por ser de direita, o problema não tá em mim, não tá na direita, tá em você. Você que defende um homem que nitidamente usa a pau preta, porque o racismo no Brasil é estrutural, tá? E é estético, estrutural e estético. Se eu fosse um preto, ó, olha pra mim, se eu tivesse o rostão bem quadrado, meu olho fosse um pouco claro, meu cabelo fosse um pouquinho melhor, eu tenho 30 anos, ó acabado como é que eu tô. Trabalho, filho. Tem que trabalhar para me sustentar, porque o governo não me sustenta. Ah, eu como preto de direita, eu nunca sou oprimido. Se eu apanhar na rua sendo preto, eles vão perguntar para mim se eu sou preto de direita, se eu apanhar na rua de alguns brancos. Se eu fosse falar, eu sou preto de direita, eles vão falar, não, então ele tava errado. Se eu falar, sou preto de esquerda, aí vai fazer de tudo. Então eu não tenho ajuda nenhum dos dois lados. Porque o lado da direita está preocupado em criar os seus próprios interesses e crescer, e o lado da esquerda sempre em usar a minha vida como mão de obra barata. Tanto vocês que têm uma militância preta que nunca se faz presente na vida dos verdadeiros pretos. Sabe aqueles pretos que eu tô falando? Preto honesto, sabe? Aquele preto que não tem antecedente criminal, aquele preto que usa o cérebro, aquele preto que quer só sabe fazer o quê? Viver do suor do seu braço, não do governo. Aquele preto que tem o papo reto, sabe? A mesma ideia que ele tinha lá em 2000 e alguma coisa, ele tem hoje em 2023. Para vocês, o que vale é o preto mimizento. É aquele que gosta de meter o converseirinho brabo, o nego doce, que gosta de vir com a falação, aquele que fala, eu sou de esquerda, porque o cristianismo é opressor, ele que persegue, porque ele tem uma linha ortodoxa e direta. Vocês são voláteis, vocês são como o tempo, é o que eu chamo de cabaré. É o que vocês falam, é o cabaré moral, é o cabaré político, vocês vão pro lado que tá pagando mais. É triste. O problema não tá em mim, tá em você, que defende um homem que fala que conseguiu achar benefícios no sangue que foi jorrado e servir de esteio para a terra que hoje eles pisam, tá? E sabe onde tá a maioria dos pretos que você ajuda nesse discurso? Tá lá, sofrendo e ainda com o intelectual dele totalmente preso no quê? Num discurso, na narrativa, como ele diz. Porque o que manda é o falar bonito, não o fazer. Porque vocês são muito de falar, mas de fazer não faz nada para mudar a vida de ninguém. Então vamos lá, vamos prestar um pouquinho mais de atenção. O problema não só é eu ser preto, hétero, de direita, marido de uma só mulher, cristão. Não, o problema é você, que não consegue no meio da sua hipocrisia admitir que um homem como esse sim é um problema para qualquer grupo dos vulneráveis, que para mim eu chamo de quarteto de vulnerabilidade, que é o quarteto bíblico. Os pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros. Esse é o quarteto da vulnerabilidade. Vulnerável como preto? Não sou. Eu sou vulnerável como pobre. Porque preto, eu tenho braço, tenho força, eu posso ir lá trabalhar. O que eu luto é para que homens como esse não usem a minha cor para servir de palco moral ou social para ele subir e tá lá e quando chegar lá não fazer nada que beneficie a minha vida, tá bom? Um beijo no coração, fica com Deus.